Você sabe utilizar a função e a função ou juntamente com a função se? Assista este vídeo e descubra como se faz. No treinamento de Excel básico, você conheceu as características da função se. Um dos argumentos que compõe a função se é o teste lógico. Só que se você tiver vários testes lógicos dentro da mesma fórmula, a função se sozinha não conseguirá obter resultado nenhum, pois a função se só consegue analisar apenas um único teste lógico dentro da mesma função. E é aí que entram as funções e ou, pois elas, trabalhando em conjunto com a função se, conseguem analisar vários testes lógicos dentro da mesma fórmula. Veja este exemplo. Temos aqui uma tabela com a relação de algumas cidades e a porcentagem de tratamento de água e de esgoto de cada cidade. Vamos solicitar que o Excel nos retorne as palavras suficiente ou insuficiente. Para que apareça o tratamento suficiente, a cidade deve ter tanto a porcentagem de tratamento de água como a porcentagem de tratamento de esgoto, ambos acima de 50%. Se um tratamento ficar acima de 50% e o outro abaixo de 50%, ele retornará insuficiente. Se ambas as porcentagens ficarem abaixo de 50%, ele também retornará insuficiente. Para resolver esta situação, vamos utilizar a função se. Note que o primeiro argumento é o teste lógico. Nele, vamos indicar qual valor deverá ser analisado. Inserimos o operador maior ou igual e, em seguida, digitamos um valor para ele usar como referência. Neste caso, digitamos o valor de 50%. O teste lógico está pronto. Ele deve ser montado sempre desta maneira. Mas note que o próximo argumento da função se é o valor se verdadeiro. E não temos mais espaço nessa fórmula para orientar o Excel como ele deve fazer para analisar o tratamento de esgoto. Neste ponto, entra a função e. Vamos apagar estes dados e aqui no argumento teste lógico inserimos a função e. Note que na sintaxe da fórmula ele multiplicou a quantidade de testes lógicos. Agora sim, teremos elementos suficientes para analisar todos os argumentos. Vamos montar o primeiro teste lógico analisando o tratamento de água. Indicamos qual o valor deverá ser analisado. Inserimos o operador maior ou igual e em seguida digitamos um valor para ele usar como referência. Colocamos ponto e vírgula e note que o próximo argumento é o lógico 2. E nele vamos orientar como o Excel deve analisar o tratamento de esgoto. Indicamos qual o valor deverá ser analisado. Inserimos o operador maior ou igual e em seguida digitamos um valor para ele usar como referência. Terminado o preenchimento de todos os testes lógicos, fechamos o parênteses da função e colocamos ponto e vírgula. Observe que ele retorna a sintaxe da função se. Note que ele apresenta um único teste lógico. Isso indica que os dois testes lógicos criados estão dentro deste argumento graças à função e. No argumento valor se verdadeiro, vamos indicar para o Excel que ação ele irá tomar caso os dois testes lógicos se confirmem, ou seja, o valor de ambos os tratamentos ficarem acima de 50%. Neste caso, ele vai escrever a palavra suficiente. Neste ponto, ele poderá executar qualquer ação, inclusive algum cálculo ou função. Ponto e vírgula. E no argumento valor se falso, vamos indicar qual ação ele irá tomar caso os dois ou um dos testes lógicos não se confirme, indicando um valor abaixo de 50%. Neste caso, ele vai escrever a palavra insuficiente. Feche o parênteses e pressione Enter. Note que ele retornou o resultado corretamente, pois o valor dos dois tratamentos estão acima de 50%. Arrastando o resultado para baixo, podemos notar que as respostas estão corretas. Como você pode analisar, as funções se e e só executam a condição valor se verdadeiro se todos os testes lógicos acontecerem. Esta combinação é utilizada em análises mais rigorosas. Se você precisar de uma análise mais flexível, utilize a função OU no lugar da função E.
Veja esta outra tabela. O cenário é o mesmo do exemplo anterior. Temos a mesma relação de cidades e porcentagens de tratamento de água e esgoto. Também vamos solicitar que o Excel nos retorne as palavras suficiente ou insuficiente. Só que neste caso, para que apareça tratamento suficiente, a cidade deve ter a porcentagem de tratamento de água ou a porcentagem de tratamento de esgoto acima de 50%. Se um tratamento ficar acima de 50% e o outro abaixo de 50%, ele vai retornar a palavra suficiente. Se ambas as porcentagens ficarem acima de 50%, ele também retornará a palavra suficiente. Ele só vai retornar a palavra insuficiente se ambas as porcentagens ficarem abaixo de 50%. Vamos montar a fórmula começando com a função C. Note que o primeiro argumento é o teste lógico. E assim como no exemplo anterior, a função C sozinha não conseguirá obter este resultado. E como queremos uma análise menos rigorosa dos testes lógicos, ao invés de utilizarmos a função E, vamos solicitar o auxílio da função OU. Note que, assim como a função E, ele também multiplica a quantidade de testes lógicos para termos elementos suficientes para analisar todos os argumentos. Vamos montar o primeiro teste lógico analisando o tratamento de água. Indicamos qual valor deverá ser analisado, inserimos o operador maior ou igual e, em seguida, digitamos um valor para ele usar como referência. Colocamos ponto e vírgula e note que o próximo argumento é o teste lógico 2. Nele, vamos orientar como o Excel deve analisar o tratamento de esgoto. Indicamos qual valor deverá ser analisado, inserimos o operador maior ou igual e, em seguida, digitamos um valor para que ele possa usar como referência. Terminado o preenchimento de todos os testes lógicos, fechamos o parênteses da função OU e colocamos ponto e vírgula. Observe que ele retorna a sintaxe da função C. Note que ele apresenta um único teste lógico. Isso indica que os dois testes lógicos criados através da função OU estão dentro deste argumento. No argumento valor ser verdadeiro, vamos indicar para o Excel que ação ele irá tomar caso um dos testes lógicos se confirme, ou seja, ou o tratamento de água ou o tratamento de esgoto ficar acima de 50%. Neste caso, ele vai escrever a palavra suficiente. Neste ponto, ele poderia executar qualquer ação, inclusive algum cálculo ou função. Ponto e vírgula, e no argumento valor ser falso, vamos indicar qual ação ele irá tomar caso os dois testes lógicos não se confirmem, indicando que os valores estão abaixo de 50%. Neste ponto, ele vai escrever a palavra insuficiente. Feche o parênteses e pressione Enter. Note que ele retornou o resultado corretamente. Arrastando o resultado para baixo, podemos notar que todas as respostas estão corretas. Neste vídeo, você conheceu as funções E e OU.